Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como é viver com uma pessoa não celíaca, não intolerante ao glúten, aqui dentro da minha casa. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu trago um pouco das minhas experiências com as minhas intolerâncias ao glúten e à lactose. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já fiz vários vídeos aqui com temas que talvez possa te interessar ou interessar alguém que você conhece que tem essa intolerância ao glúten e à lactose. Ter um celíaco dentro de casa, onde outras pessoas que não são celíacos consomem outros tipos de alimentos do qual você não pode consumir, tem que haver muita estratégia, planejamento e organização. Isso eu descobri, gente, não faz nem tanto tempo assim, tá? Eu já tenho intolerância ao glúten há mais de 10 anos diagnosticadamente. Porém, naquela época, né, há quase 10 anos, pouco se falava sobre a doença celíaca em si, pelo menos para mim, né, nos consultórios pelos quais eu passei. Eu fui realmente descobrir a relevância, a importância e a gravidade da doença celíaca, né, dessa condição que eu tenho, recentemente. E recentemente assim, 1 ano, 2 anos pra cá, que eu venho de verdade descobrindo o quão nociva a contaminação cruzada pode ser para quem de fato é celíaco. E isso não se passava nem de longe na minha cabeça. Na minha cabeça, como muitos médicos me orientavam até então, seria apenas cortar o glúten. E até aí tava tudo bem. Tudo bem não tá, né? Porque só de cortar o glúten já é muito difícil, porque a gente sabe que a nossa alimentação aqui no Brasil, de maneira geral e bem básica, ela é feita como base o glúten. Então tem glúten nas padarias, tem glúten em tudo, gente. Mas enfim, recentemente então eu descobri que eu preciso tomar mais cuidado do que eu já tomava. E inclusive, gente, isso foi o que me motivou a criar esse canal, por exemplo, para trazer essa informação que às vezes não é passada nos consultórios, dependendo do médico que você passar. A doença celíaca, ela é grave e a contaminação cruzada é tão grave quanto você ingerir o glúten. Por isso, na casa de uma pessoa celíaca, onde tem comidas com glúten, isso pode agravar o quadro dela se ela não tiver certos cuidados, certos preparos e adaptações. Então vamos ver aqui no vídeo de hoje algo sobre isso, como eu lido, como é a minha rotina aqui em casa relacionado a isso. Primeiro eu quero dizer para vocês, só para dar uma introduzida no assunto, eu sou casada, eu tenho 3 anos de casada, né, 3 anos e alguns meses de casada, e o meu marido, ele não é intolerante, ele não é celíaco e ele não é corajoso para aparecer aqui no vídeo também. Na verdade, ele não gosta muito das câmeras, é uma pena, mas eu não vou forçar a respeito, né, a identidade e a opinião de todas as pessoas, na medida do possível, eu não vou forçar ele vir aqui, já que ele não gosta. Mas vocês podem, por exemplo, ver a foto dele no meu Insta. Convido vocês a participarem também das minhas outras redes sociais. Eu tenho o Facebook e o Instagram, né, com Valéria Cartossi. Rapidamente vocês me encontram se vocês quiserem também dicas mais rápidas e também conhecer um pouquinho mais dessa minha vida mais íntima, né? Lá vocês vão ver a fotinho dele. Bom, e todas essas adaptações que eu vou falar para você são medidas que eu comecei a tomar com mais consciência e de verdade, né, com responsabilidade recentemente, depois de casada. Antes de casar, eu morava na casa dos meus pais, junto com os meus pais, a minha irmã, e eles tampouco são celíacos, intolerantes ou sensíveis e não fazem a dieta do glúten. Então eu convivia com eles e não fazia nada disso que vocês vão observar aqui no vídeo de hoje. Isso não quer dizer que isso tenha sido bom para mim, né? Mesmo porque quem já viu outros vídeos, eu ainda não cheguei na escala 0, né, da minha atrofia, da mucosa. Pode ser que tenha sido a contaminação
com todos esses anos de não percepção dessa contaminação, né? O meu médico afirma que algum dia sim eu vou chegar, né, no zero se eu me manter firme na minha dieta e com esse outro olhar para a contaminação cruzada, que é o assunto que eu quero trazer aqui para vocês, né? Não tem como falar de você morar numa casa com uma pessoa que tem a condição celíaca e junto, né, na mesma casa, outras pessoas que não têm e não falar sobre contaminação cruzada. Então vamos às diversas adaptações que eu passei a fazer a partir do momento que eu tive essa riquíssima informação da contaminação. Bom, gente, de modo geral, o glúten ele contamina quando entra em contato com outro objeto ou com outro alimento que não contenha glúten. Sim, o glúten pode contaminar e ele não contamina apenas os alimentos, ele também contamina objetos. E o que a gente tem na nossa casa? Objetos, não é mesmo? Ou seja, tudo aqui que tenha passado pelo glúten pode estar contaminado. E aí é onde entra a minha preocupação, mas também não a neura, mas nós já vamos falar sobre isso. Então, olha só, o meu marido, por não ser celíaco, ele consome coisas que todas as pessoas que não têm essa condição consomem, né? Então, ele consome pão, ele consome bolacha, ele consome tudo que tem glúten. Eu, por minha vez, não consumo nada disso. Então, o que a gente faz aqui para lidar com essas duas situações tão distintas, tão diferentes? Primeira coisa que precisa ser muito bem adaptada, gente, é a cozinha. A nossa cozinha aqui, por exemplo, ela tem repartições. Posso chamar assim, a repartição com glúten e a repartição sem glúten. Sim. Então a gente não armazena os nossos alimentos juntos. Então, por exemplo, se ele compra pães, bolachas, farinhas, né, a aveia dele que ele gosta de comer com frutas, essas coisas, então ele deixa tudo numa repartição do armário específica dele. E eu, com as minhas opções sem glúten, guardo tudo numa outra parte do armário. E assim a gente evita de algo encostar, né? De repente um pacote de farinha tá um pouquinho mais aberto e aí polvilha no ar, né? De repente algo que venha contaminar. Então a gente já descarta esse risco, então a gente adapta no armário. A gente tem partes onde a gente guarda os nossos alimentos separadamente. Já é o primeiro ponto, adaptação que a gente tem aqui em casa. Outra adaptação que a gente também mantém aqui em casa é a bucha de lavar roupa. Eu já ia falar bucha de lavar roupa. Não é bucha de lavar roupa. É a bucha de lavar louça. A bucha de lavar louça, gente, é diferente para as nossas louças e, consequentemente, a gente também tenta manter um diferencial nas louças. Sim, ele tem os pratos e os talheres dele e eu tenho os pratos e os meus talheres. E quando a gente vai lavar a louça, cada um usa a bucha certa. Então tem a bucha para lavar a minha louça e tem a bucha certa para lavar a louça dele. Pra gente não confundir, a gente sempre costuma comprar buchas de cores diferentes, sabe? A minha é roxinha e a dele é aquela mais tradicional, amarela com verde, enfim. E aí a gente sempre separa também os pratos e os talheres. As panelas, algumas também são separadas. Então, por exemplo, uma frigideira que ele costuma usar para de repente torrar um pãozinho ou fazer um rapidez, coisas que tem glúten, só ele usa aquela frigideira. E eu tenho a minha. Só eu uso a minha frigideira, onde eu coloco tapioca, onde eu faço os meus preparos sem glúten. Então aqui a regrinha é muito simples e clara. Você usa as suas coisas, eu uso as minhas, beleza? E aí dá tudo certo. Gente, se vocês estão achando meio estranho ou confuso, é porque realmente é. Não é fácil lidar com todas essas adaptações, mas é necessário. Infelizmente, eu só fui descobrir isso tão recentemente, né? Mas não é por isso que eu não vou correr atrás. Eu penso que sempre há tempo enquanto há vida. Então, se eu posso melhorar a cada dia, eu vou correr atrás disso sim, porque para mim a minha saúde ela é muito importante. Então, se a gente pode fazer essas adaptações, claro que a gente vai fazer, porque a gente se ama, a gente se cuida, a gente se respeita. Ele me respeita muito nesse ponto e assim a gente vai conversando, vai se planejando e vai dando certo. Agora, claro, nem tudo são flores e nem tudo dá para prever
tanto assim. Tem coisas que, gente, foge da nossa mão, foge do nosso controle. E aí, se de repente eu olho, né, já aconteceu algumas vezes de eu observar e ele tá lavando a louça com a minha bucha. Aí eu falo, não, olha o que você tá fazendo, você tá contaminando a minha bucha. Aconteceu? Aconteceu uma vez? Não. Isso vai acontecer com outras coisas também. Mas eu acho que vale levar muito em consideração que, ok, a gente faz a nossa parte até onde a gente consegue. Porque, querendo ou não, nós também somos seres humanos e falhos, né, gente? Alguma vez a gente vai errar. Assim como eu também errei na casa dos meus pais, onde eu não fazia separação nenhuma de talheres, de nada disso, não tinha nada disso. E tô viva, tô aqui bem, graças a Deus, com as graças de Deus. Então, essas graças de Deus a gente leva para nossa vida como um todo. Eu sei que a gente faz a nossa parte na medida do possível, e Deus, eu acredito muito em Deus, né? Se você não acredita ou tem uma outra crença, a gente não tá aqui para discutir isso, mas cada um com a sua crença vai tendo fé naquilo que te sustenta, né? Então eu fazendo a minha parte, tendo a minha consciência e o meu coração tranquilo, eu sei que Deus também tá olhando por mim, e é por isso que hoje eu posso dizer que eu não tenho a doença celíaca, mas eu tenho a condição celíaca, porque graças a Deus eu não estou mais doente. Já fiquei muito doente, já fiquei muito mal, mas hoje, como eu sigo a dieta, como eu venho me cuidando, então eu passo de doente para condição. Então eu tenho a condição celíaca hoje, graças a Deus não tenho mais a doença, né? É bom a gente deixar bem claro isso também, que uma vez que você segue a dieta, você restabelece a sua saúde. Então você deixa de ter essa condição de doente, né? A gente fica doente quando o nosso organismo não tá bem, mas quando você restabelece, você não tá mais doente. Então eu continuo tendo a condição celíaca, mas eu deixei de ser doente, né? Ter a doença celíaca. Bem, e saindo um pouco dessa parte da cozinha onde o bicho realmente pega, né, que é lá onde a gente faz os nossos principais preparos, a nossa alimentação e a condição celíaca se preocupa justamente, principalmente com a alimentação, vem aquela outra parte que é ele consumir o alimento dele na minha frente, né? Querendo ou não, gente, nós somos seres humanos. Seres humanos são feitos de vários sentimentos e emoções, uma delas é a vontade, não é mesmo? Os desejos, enfim. Claro que eu sinto vontade de comer algumas coisas das quais ele pode consumir. Porém, aí é que entra o companheirismo, o respeito e o amor. Graças a Deus, mais uma vez, eu fui agraciada com uma pessoa que tem tudo isso. Né? Na verdade, a gente recebe a bênção de Deus, mas a gente também faz a nossa parte escolhendo muito bem a pessoa com a qual você decide dividir a vida e decide conviver. O César, né, que é o meu marido, ele tem esse carinho, ele tem esse feeling, né, de sentir que, bom, eu sei que determinadas coisas ela gosta muito, então essas coisas que ele sabe que eu gostava muito, né? Ainda gosto, mas não adianta gostar, eu já não vou comer mesmo. Então ele já não come na minha frente e não entra com isso aqui em casa. Então, por exemplo, uma esfirra do Habib's ou um lanche do McDonald's ou pizza, talvez. Então, se tiver coisas muito específicas das quais eu ainda vou sentir muita vontade em vê-lo comer, ele não come. Seja aqui dentro de casa, seja fora de casa. Ele procura sempre poder participar, né? Estar junto. Se eu posso, ele consome. Se eu não posso, ele não consome. Porém, gente, também vale a minha parte. A parte dele, ele tá fazendo com muito carinho e faz muito bem. Mas eu tenho que ter a consciência também que quem não pode consumir sou eu. Então, tem coisas que eu vou falar para ele, amor, pode comer, não tem problema, não vou passar vontade, pode ficar tranquilo, manda ver. Então tem coisas que sim, ele come aqui em casa, mas porque a gente teve essa conversa. Por exemplo, se ele comprar uma pizza, se eu não tiver outra coisa para comer no lugar, obviamente ele não vai comprar uma pizza para eu ficar olhando, né? Mas como a gente tá em casa, a gente sempre tem algo para substituir. Mas antes de cogitar a pizza, a gente já conversa, a gente podia fazer alguma coisa para comer, né? O que você vai fazer para comer?
comer e tal? E aí eu vou falar, ah, não sei, vamos chegar numa conclusão. Aí quando eu chego numa conclusão, quando a gente chega numa conclusão do que eu tenho pra comer, ele solta, né? Ah, eu tava com vontade de comer uma pizza, mas não sei. E aí eu já falo, compra amor, compra a sua pizza. Você come a sua pizza e eu como isso, não tem problema. Então é um jogo de muita flexibilidade, doação e carinho, de percepção, né? Ele não tem essa condição, quem tem sou eu. Porém, ele não vai esnobar na minha frente o que ele pode comer, porque ele me ama. Mas eu também não vou proibir ele de comer o que ele pode, porque eu também o amo. Então a gente se quer muito bem, esse carinho é muito recíproco e ele tem que ser, né? Senão não ia existir convivência. Então justamente por isso dá certo. Agora, quando você mora, né, com os seus pais, quando você não tem toda essa liberdade, né, de comandar o cardápio da outra pessoa, realmente vale sentar, conversar e explicar. E uma coisa que eu acho muito legal e muito importante, que fez muita diferença aqui em casa também, apesar de não precisar tanto porque ele já tem essa consciência, mas que ajudou bastante mesmo assim, é levar a pessoa na sua consulta quando você tiver a consulta com o seu médico. Um médico sério, né, que vai realmente te explicar e explicar para a pessoa que convive com você do perigo que é a contaminação cruzada, do perigo que é o glúten para a pessoa que é celíaca. Então, eu já fui a uma consulta com meu marido 2 vezes, foi maravilhoso, o médico explicou direitinho para ele qual é a condição dele, né, quanto acompanhante de um celíaco e qual é a expectativa que eu preciso criar ou não com relação ao que eu tenho que esperar dele, né, porque ele não tem essa condição. Essa conversa com o médico é muito válida, é muito legal, gente. Então, se você puder, leva pessoas que moram com você para consulta, para ouvir isso do médico, vale muito a pena. E, gente, de maneira geral e bem cá entre nós, o César bem que gostou de algumas coisas que realmente ele precisou adaptar na vida dele. Porque com palavras dele, e ele vai assistir esse vídeo, ele vai saber que eu não tô mentindo, a partir da dieta que eu preciso fazer, meio que por osmose, ele já ficou mais saudável, ele já aderiu também a uma dieta mais saudável. Porque, querendo ou não, a gente passa a consumir muito menos bolos, massas, pizzas, hambúrgueres. Essas coisas começam a não fazer tanto parte da nossa rotina. E querendo ou não, ele também se esbarrou nessa, né? E ele passou a consumir menos. Mas ao contrário de ficar triste, ele viu o lado bom disso. Ele disse, nossa, agora que eu vejo como você lida com a dieta, querendo ou não, eu também passo a comer mais saudável. Sim, porque a comida sem glúten, gente, ela não precisa ser cara e ela não precisa ser industrializada. Ela precisa ser saudável. E o que é saudável, o que vem da terra, é sem glúten. Todas as verduras, legumes, frutas, cereais, com algumas exceções, podem ser consumidas pelo celíaco e assim ele vai consumindo também. Então a gente, no lugar de um lanche bem calórico, muitas vezes a gente vai comer aquele lanchinho mais light que eu posso comer e consequentemente ele também. E isso foi um ponto positivo inclusive para ele, tá vendo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe um dia ele não apareça aqui para dar o ar da graça, não é mesmo? Enquanto isso, vocês fiquem aqui com a minha presença. E de coração aberto, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Como que você lida aí na sua casa se você tem essa condição celíaca, hein? Me conta aqui nos comentários, de repente você também é celíaco e tem uma família grande, ou o que você faz para se virar? Vamos trocar, gente, eu também quero aprender, eu também tô nessa jornada junto com vocês. Eu espero que a gente consiga se ajudar de verdade, de coração, porque é sempre na troca. Eu acredito muito nessa relação coletiva, né, pra gente melhorar. Nós vivemos em sociedade, nós nos relacionamos, não existe vida, eu acredito, sem essa relação
pessoal e intrapessoal também. Então é por isso que eu venho aqui hoje disponibilizar essas informações para vocês, mas eu também gostaria muito que vocês me dissessem como vocês lidam com tudo isso aí na casa de vocês, tá bom? Deixem aqui nos comentários que eu vou amar. E se você tiver alguma dúvida também pode mandar aqui que eu vou ter o maior prazer de responder. O intuito aqui sempre é ajudar, tá bom? Então, gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo.